Bom, boa tarde, bom dia aí para todos vocês que estão assistindo o nosso Papo Vira Mundo. Muito obrigado pela atenção. Hoje nós temos uma pessoa muito especial para mim, que é muito querida, o professor Vizintim. José Antônio Vizintim. Ele é um professor da veterinária aqui, mas o nome completo mesmo é Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, né? É FMVZ. Ela tem a sede em São Paulo, Marcílio, mas nós temos 40% da nossa atividade no campus de Pirassununga. Isso, a única unidade da universidade que tem atividade em 2 campi, né? Olha só. Ou seja, o campus de Pirassununga era a fazenda da faculdade. Desde 1957 que nós estamos lá, né? Uhum. Então, nós estamos lá e continuamos, né? Não saímos de lá, depois nós criamos a FISEA, os outros cursos estão sendo criados. E lá tem uma faculdade em Pirassununga também, né? Tem. E que divide o espaço dessa fazenda do campus exato, com a faculdade daqui, nós transformamos a fazenda em campus. Eu acho que foi uma boa ideia, sabe? Eu acho que um desenvolvimento muito melhor do campus para a cidade. E nós não precisamos de toda a fazenda, né? Sim. A realidade é muita terra. A fazenda é enorme. Muito grande. Ela tem aproximadamente 1000 alqueires. E vamos dizer, se haver maior que o campus Butantã, né? Muito maior. Eu acho que deve ser um dos maiores da USP, se eu não me engano. E ele é totalmente plano, né? Totalmente agriculturável, da área de pecuária. Então, a parte do agronegócio da FVZ é praticado lá, quase que totalmente lá. Nós temos 40% da nossa atividade, eu tenho lá quase 30 docentes, pós-graduando, e todos a cadeia da universidade, tudo que eu tenho aqui eu tenho lá. Inclusive, a unidade eu que tenho 4 assistências, né? Todo mundo tem 3 assistentes, né? Eu tenho 4 porque eu implantei um lá, né? Que tem que ter toda a parte administrativa lá, que é muito importante, né? Então, a história da faculdade de veterinária daqui, ela é predecessora, né, da Universidade de São Paulo. Antes da universidade, né, já existia a faculdade, que é uma das que se uniu com direito, medicina, escola politécnica, farmácia, odontologia, para formar a USP, né? E o seu envolvimento com a faculdade é desde que ano, Vicente? Marcílio, eu fiz o vestibular em 1973. 73? Então, eu estou com 51 anos de USP, de cidade universitária, né? E já hoje, agora, eu completo 44 anos de docência. Né? Então, eu dou aula, tanto em São Paulo quanto em Pirassununga, né? Então, porque a escola é exatamente isso, ela é a caçula das escolas que deu origem à USP, né? Ela foi criada em 18 de dezembro de 1919, dentro do Instituto Butantã. Então nós somos criados aqui dentro, né? E a história... Então, em 2019, ela fez 100 anos. Fizemos, né? 100 anos, nós completamos 100 anos. Isso. E agora, com a USP completa 90 anos, nós completamos 105. São 15 anos de diferença, né? Sim. Mas e a sua paixão por veterinária nasceu de pequenininho? A sua infância já indicava isso? Como é que foi? Sim, porque, Marcelo, eu sou da roça, né? Então, os meus avós... Cidade de São Paulo? Não, do interior de São Paulo. Né? A minha família era de Floreal, que é perto de São José do Rio Preto, e aquele negócio, italiano é daquele jeito, quer dizer, o sertão, vai procurar terra nova. No passado era assim, chegava na terra nova, derrubava, plantava café, porque a minha família é italiana, só se vivia de café e pecuária, né? Aí foi de Floreal, mudaram para Santa Fé do Sul, né? Que é divisa de Minas, São Paulo e Mato Grosso, é o triângulo lá, bem longe, são 630 quilômetros de São Paulo. Então a gente morou sempre na roça, né? Meu avô tinha um sítio e a gente morou na roça. Eu nasci dentro da roça, né? E trabalhei na fazenda, lá na roça, até os 18 anos. Né? Então tudo que a gente mexia lá era com café, com banana, com cavalo, com vaca, toda essa parte de envolvimento. Então, mas estudava, porque fez o segundo grau. Aí tinha um problema. Tinha um problema. A gente morava no sítio e a cidade mais próxima tinha 30 quilômetros. Então eu não pude ir na escola cedo. Eu só fui na escola com 9 anos.
Por quê? Porque eu tive que aprender a andar a cavalo primeiro, porque a minha condução era o cavalo. É mesmo? Então eu aprendi a andar a cavalo, com 9 anos, em 1960, aí eu tinha o cavalo, então eu já tinha minha condução, eu podia ir para a escola, né? Lá chamava, a época, era o curso primário, né? Grupo primário, acho que era grupo escolar. E lembra o nome do cavalo? Lembro sim. Como é que era? Era o Bainho. Era um cavalinho manso, bem manso, né? E ele era treinado, porque eu já usava ele na fazenda, né? Sei. Porque a minha responsabilidade como moleque sempre foi isso. A gente ia para a roça, trabalhava tal, mas a minha responsabilidade, lá tem esse negócio. Os animais, principalmente gado e leite, né? Tinha pouco, era só para o consumo nosso interno. Eu chegava às 3 horas da tarde, eu tinha que separar os bezerros, para ele não mamar o leite a noite toda, né? Então, então eu já pegava o cavalo, separava os bezerros, tá, lá no pasto, e essa é a minha responsabilidade, de cuidar das vacas, das galinhas, dos porcos, essa era a minha função, né? É claro que... Então, com 9 anos eu fui para a escola, e aí ia a cavalo, ia de manhã, e à tarde voltava a trabalhar na roça. Então, e o cavalo ficava esperando? Ficava amarrado. Até nesse mês de janeiro eu estive lá olhando e fui lá no local verificar o meu colégio lá, onde que ele é. A gente tinha lá o estacionamento do cavalo, né? Que era uma pessoa muito gentil, né? Ele permitia que a gente colocava, era um armazém de secos e molhados da época, né? Era da cidade lá, e lá no fundo do terreno dele tinha uma mangueira, então ele ficava amarrado debaixo da mangueira, na sombra, tal, essas coisas todas, então ficava estacionado lá. Certo. Que luxo hoje em dia, né? E a cavalo para a escola. E a cavalo para a escola. E depois aí, quando chegou em 1963, aí nós mudamos para a cidade, meu avô vendeu a fazenda, e nós mudamos para a cidade. Isso foi uma determinação, inclusive, da minha mãe, né? Porque se eu tivesse lá naquela condição, eu não tinha estudado absolutamente nada, né? Continuava lá como roceiro, boia fria, aquelas coisas. Minha mãe era mais determinada, falou, vamos para estudar, para a cidade que os meninos precisam estudar. E não foi fácil, não, foi difícil essa fase de trabalho e tal. Mas aí em 1969 eu vim para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, né? Os meus colegas que tinham poder aquisitivo, ia para Ribeirão Preto ou ia para outras cidades maiores, porque podia pagar a escola. Eu não, eu tinha que trabalhar e estudar. Sei. Então eu vim para São Paulo, falei, eu tenho que ir para São Paulo, e São Paulo, nessa época, era uma cidade agradável, que você andava qualquer hora, qualquer lugar, né, sem nenhum problema. A cidade segura, né? Eu acho que na década de 70 ali, era uma cidade segura, você ia para o centro da cidade, tudo limpo, tudo organizado, de manhã, de tarde, meia-noite, eu saía do cursinho à meia-noite, né? Ia a pé para casa, sem nenhuma dificuldade. Então foi... Mas aí morava sozinho aqui em São Paulo? Eu morava em pensão. Em pensão sozinho? Né? Sozinho, porque eu vim sozinho para São Paulo. É claro que eu tinha uma tia que estava aqui e naquele início foi a recepção, porque você imagina saindo da roça e vir para a cidade como São Paulo. Era um impacto muito forte. É claro que eu fiquei 3 meses na casa da minha tia, só para poder... o acolhimento que a gente fala hoje em dia, foi né? Fantástico, foi determinante, né? Então acho que foi legal. E aí eu fui para a pensão, e aí foi legal, porque eu tinha uma pensão, o trabalho e a escola... Mas que trabalho que era? Eu era escritório. Saiu lá da roça, fazenda, da roça. E vim trabalhar em escritório, né? Uma coisa interessante, né? Eu acho que hoje até existe, era a Singer, né? Essa indústria de máquinas máquina de costura. Então eu trabalhava no escritório durante o dia, estudava, era o terceiro científico, era o último ano. Então, e depois aí acho que teve um ano, não tenho certeza, acho que foi 71 e eu não pude estudar, não tinha condição financeira de estudar. Mas aí eu me preparei, aí 72 sim, aí eu fiz cursinho. E aí estudei. Então, só todo esse resumo todo, né? Para dizer que quando foi para escolher, quando eu peguei, na minha época era o C100, né? Quando eu peguei lá o catálogo da C100, o que eu vou fazer de vestibular, eu não tinha dúvida, né? Era automático, né? É isso aqui que eu faço todo dia, então eu acho que foi uma coisa bem fácil, né? E foi a vocação legal. Já estava estabelecida já na história, né? Na história. Então, e aí eu fiz a primeira opção como veterinária e a segunda opção como agronomia. Então, porque eu estava dentro de casa também, né? Qualquer uma que fosse, tranquilo, eu teria problema. Mas acho que a veterinária era a principal, né? Porque eu tinha mais habilidade com os animais, essas coisas todas. Eu acho que foi
tranquilo nesse sentido. E a faculdade era aqui, não? Aqui ainda, já na cidade universitária. Já na cidade Só que eram os universitária. barracões. Né, que você vê, perto da Poli. Porque a origem da escola é o seguinte, em 1919 era do Butantã. Depois, em 1924, ela mudou para Pires da Mota, lá na Aclimação. Foi uma troca, né? Lá existia o Instituto Vacinogênico e a veterinária aqui, então houve uma troca. O Instituto Vacinogênico veio para a instalação da veterinária aqui no Instituto Butantã e a veterinária foi para lá. Inclusive o prédio, que aqui no Butantã, que foi inaugurado 19 de abril de 1920, que é a sede do curso de veterinário. Ele está aqui até hoje, ele é tombado. É um prédio do Butantã, ele está aqui, ele é tombado. Né? Então, eu acho que isso... Aí, 24 foi para lá, para Pires da Mota, e aí permaneceu lá até, claro, em 1934 foi incorporado para a USP. Né? Foi aquela incorporação das 6 escolas que deram origem à USP. E aí, em 1969, com a mudança, com a organização da universidade, transformando as cátedras em departamentos, aí ela migrou para a cidade universitária. E aí foi construído os barracões aqui atrás, hoje onde que é o IRI, a FEA, atrás daquela região ali, foi feito todos os barracões, da veterinária, da odonto, eu não tenho certeza se da ECA, e mesmo da FEA, né? Psicologia. Foi feito todos os barracões ali em 1969. Então eu estudei aqui. Eu não peguei nenhuma aula na Pires da Mota. Então eu já tinha sido transferido 100% aqui. Então eu fiz o curso 100% aqui nos barracões da universidade. E depois a sua opção é pelos grandes, né? Grandes animais. Grandes animais, né? Vaca, especialmente bovino. Né? Bovino e bovino de corte, especialmente, afinando ainda, né? Porque eu trabalho com a área de reprodução animal, né? Toda a parte de biotecnologia da reprodução, mas eu me dediquei sempre aos bovinos, porque lá na fazenda eu sempre cuidava dos bovinos, dos equinos, mas o equino eu tinha afinidade como um animal, até eu diria, como um pet. Né? Que eu usava ele para cuidar das vacas. Eu sempre brinco com meus colegas, eu adoro cavalo para mexer com vaca. Para andar a cavalo, eu gosto muito disso aí, então era um prazer andar a cavalo na fazenda, cuidar dos animais. Então eu me dediquei e já desde o meio do curso, né, eu já tinha uma tendência, na época não existia iniciação científica, mas existia estágio. Então eu já me dirigi direto, logo no 2º ou 3º ano, eu já estava dentro do departamento de reprodução animal. Já praticando aquelas coisas todas, né? É até interessante, quando eu cheguei a disciplina de reprodução era no 5º ano, né? Quando eu cheguei no 5º ano lá, até uma professora me questionou, falou, mas o que você está fazendo aqui, né? Ué, eu falei, professor, eu sou aluno, né? Ué, você é deformado? Não. Ué, você está quantos anos você já está aqui? Eu pensei que você fosse estagiário e eu era aluno, né? Então eu já tinha uma habilidade, eu que preparava as aulas práticas todas, sabe? Foi uma coisa bem legal. Então, como estagiário já tinha uma habilidade adquirida durante o tempo. E foi legal isso aí, né? Eu acho que... Então a faculdade você vê assim como ter sido uma época muito boa da vida, assim? Ou foi melhor antes quando estava lá no interior, assim, como é que... Não, eu acho, Marcílio, que... Foi duro a faculdade? Não foi duro, a faculdade não. Eu acho que foi uma transição entre eu sair do interior e vim para São Paulo, eu diria assim, quando eu saí do sítio, que foi para a cidade de Santa Fé do Sul, minha família passou algumas dificuldades, e eu vim para São Paulo. Então eu diria que 70, 71, 72 foram difíceis. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, estudar, era complicado, não tinha recursos. Por exemplo, eu fiz o cursinho na Avenida Paulista. E eu morava ali na Avenida Duque de Caxias. Então eu saía às 11 horas da noite do cursinho a pé, não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então eu ia a pé, chegava à noite, meia-noite, 1h, aquelas coisas. E tinha que trabalhar no outro dia? No outro dia, 7 horas da manhã, tinha que estar no trampo, né? Então, esse era sábado, domingo, claro que sábado e domingo era dedicação total, cursinho, eu não faltava nada. Então, mas quando eu entrei na faculdade foi legal, né? Eu acho que aí também, e claro que eu tenho algumas coisas, né? E eu me preparei financeiramente. Eu guardei dinheiro, que eu trabalhava, economizava, depois uma tia me emprestou dinheiro, eu fiz um fundo, né? Eu lembro que eu apliquei no antigo, como é que era? Banco do Estado de São Paulo. E aquele rendimento eu pagava a República, que nós tínhamos uma República aqui na Vital Brasil, né? Tinham 4 colegas de turma, a gente montou uma República bem simples, claro, tinha que ser barato.
E na época era interessante, né? Porque o CRUSP já ajudava os alunos da universidade, né? Era difícil, era difícil a concorrência, não era fácil não. Né? Então eu me candidatei e eu ganhei uma bolsa de alimentação, então isso foi fundamental. É mesmo? Porque aí eu almoçava e jantava, né? Gratuitamente no CRUSP, e o dinheiro que era rendimento do banco, da poupança, eu conseguia pagar a pensão, a República. Então eu acho que isso foi, e até no começo do curso, né? Você vê como é que são as coisas. Quando eu estava já pensando, falei, vou fazer veterinária, e a ideia é o seguinte: eu vou trabalhar, depois de formado, eu vou trabalhar na carteira agrícola do Banco do Brasil. Essa era a cabeça. E eu fiz o concurso do Banco do Brasil, entrei. Então, logo no final, antes de começar o curso, né, foi janeiro, se eu não me engano, as aulas começavam em março, eu fiz o concurso do Banco do Brasil e entrei no Banco do Brasil. Eu falei, pô, agora que eu entrei na faculdade, eu entrei no Banco do Brasil, eu vou fazer carreira dentro do banco, né? E a carteira agrícola, toda essa parte de pecuária, agricultura. Mas depois eu não consegui transferir o banco para a noite, porque o curso de veterinária é integral. Então não tinha chance. Como é que eu fazia? Então, no mês de março eu dei uma enrolada assim, né? Vinha nas aulas, vinha para cá, fazia para lá. E aí eu não consegui, porque na época o Banco do Brasil, acho que tudo era assim, tinha chamada a compensação noturna. Então tinha uma tinha agência aqui dentro do SEASA. Eu falei, pô, legal, né? E eu tinha um colega que já trabalhava à noite. Então eu me inspirei nele. Ele falou, você trabalha à noite e eu vou transferir para a noite. E eu trabalho aqui no SEASA, moro aqui perto. Era uma loucura total, né? Porque imagina você trabalhar à noite, estudar durante o dia, mas é o objetivo. E aí eu não consegui. Então eu tomei uma decisão, falei, eu vou radicalizar. Saí do banco. Estudando. Eu fui isso aí. E aí durante as férias, todas as férias, eu trabalhava, né? Fazia bico e ia acumulando dinheiro, essas coisas. E lá na zootecnia, na Pirassununga, eu vi lá que o curso de veterinária a maioria são mulheres. Na sua época tinha mulher fazendo veterinária? A maioria era mulheres. Também naquela época? Já naquela época. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a minha turma já tinha coisa de 60% a 70% de mulheres. É mesmo? Então, às vezes o pessoal... Então, veterinário é uma profissão quase que feminina. Exatamente. Hoje. Mesmo hoje em dia. Hoje, se você olhar o quadro de docente, inclusive da escola, tudo, né? A predominância. E às vezes na época o pessoal falava, né? Olha, engenharia, veterinária, agronomia é uma profissão masculina. É nada, né? E sempre a gente brinca. Eu acho que toda profissão você tem que usar o cérebro e não a força. Sim. A força é outra coisa. Agora, você precisa conhecer para poder orientar. Né? Olha, como é que faz isso? Então eu sempre brinco. Você, para poder comandar, você precisa ter feito. Qualquer coisa, a mais simples possível, para você orientar, você precisa começar do chão de fábrica. Certo. Você começa de baixo e galga todos os degraus, né, para você ter conhecimento da dificuldade e da solução, para que você possa resolver. Então, o chão de fábrica é tudo, e aí você vai galgando. Então, a profissão hoje da medicina veterinária para as mulheres é tranquilo, inclusive de grandes animais. Para mexer com bovino, com equino, você vê hoje a parte de equinos, né, que o equino hoje ele está mais para pet do que para animal de trabalho, porque no passado era um animal de trabalho. Certo. Ele puxava arado, ele era para você andar, uma série de coisas, né? Inclusive as guerras, né? Quer dizer, a veterinária no Brasil, Marcílio, ela nasceu em função do cavalo. É mesmo? Foi o quê? E nasceu aqui? Não, ela nasceu acho que no Rio de Janeiro, no Exército. Porque eram os cavalos de batalha que se machucavam, essas coisas, e quem cuidava disso aqui? Não tinha ninguém. O Exército criou uma escola de veterinária para cuidar dos seus próprios animais. Então, a veterinária nasceu no Brasil por causa do cavalo. Por isso que o pessoal fala, o cavalo é importante. Então, ele nasceu depois dessa escola, eu acho que ela foi anterior à nossa. Eu não tenho certeza absoluta. É claro que acho que teve uma em Olinda também, mas depois fechou. Mas essa, depois do Rio de Janeiro, o Exército fechou. Eu não tenho certeza se depois ela foi transformada no quilômetro lá, no quilômetro do Rio de Janeiro. Ela deu uma continuidade, ela parou, depois continuou. E às vezes o pessoal esquece dessa história, né? Olha, a escola do Rio de Janeiro, ela começou aqui. Não, ela não começou aqui. Dá uma olhadinha para trás na história, busca para trás. É a nossa escola. Tem algumas pessoas que acham que a nossa escola, ela nasceu em 1934. Não nasceu em 1934. Ela nasceu em 1919. Ela teve os ajustes ali na transformação da entrada dela para a USP. Teve umas brigas lá
alunos com o diretor, com o governador. É mesmo? Não queriam. Exato, porque as outras escolas eram dirigidas por profissionais da área. E aí a nossa escola, o governador queria colocar, porque como era uma escola nova, lá, ela era composta por muitos médicos, não tinha veterinário. Então a formação dela se baseou em muitos médicos, né? Você vê, o Zeferino Vaz mesmo foi um grande professor nosso. O Zeferino foi professor, foi diretor da nossa escola. Então era composta. Aí o governador nomeou um médico, os alunos viram um bicho, né? Virou aquela guerra bairrista, aquela coisa boba, né? Não tem nada uma coisa com a outra, né? Nós devemos muito aos médicos, essas coisas. Mas para quem está prestando atenção aqui na nossa conversa, dá para notar que a gente não sabe ainda como é que o professor Vizentim entrou na USP como professor. Não. Como é que foi isso? Isso era interessante, porque na época não tinha concurso, né? Era aquele negócio que você entrava como auxiliar de ensino e fazia toda a carreira dentro da USP. Não tinha pós-graduação, né? Sim. Naquela época não tinha pós-graduação. Claro que, só fazendo um parênteses, a nossa escola, ela criou um curso de pós-graduação em 1965. Eu acho que foi o primeiro curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Mas foi específico. Por quê? Tinha um grupo de professores que não tinha como evoluir. E aí a nossa escola tem uma relação muito forte com a faculdade Faculdade Veterinária de Hannover, da Alemanha. Então ela tem uma formação alemã muito forte. E os professores vinham aqui e tinham amizade, moravam no Brasil, falavam português correntemente. Então um grupo de professores da Alemanha vieram para aqui, juntamente com os professores, nós criaram um curso de pós-graduação em 1965 para poder dar a evolução dos professores. Então eu sou dessa época que eu entrei como auxiliar de ensino e não tinha concurso, era indicação. Então, quando eu me formei, né, como eu tinha esse entrosamento dentro do departamento, quando eu me formei, já fazia 3, 4 anos que eu estava no departamento, sabia tudo lá, né? Sim. Então, o professor não era titular ainda não, acho que ele não era nem livre docente, era departamento. Sim. Então, o professor, que era o chefe da disciplina, né, responsável por si, ele fez a minha indicação para a escola, né, para ocupar... Era o departamento de cirurgia e obstetrícia. Então, a área de reprodução não era nem separada, era tudo envolta com a obstetrícia. Aí o professor me indicou, né? Mas aí tinha aquele problema, dependia de recursos da universidade. Não então, o diretor tinha que ir lá na reitoria, informar, aí o reitor cedia financeiramente uma vaga. E aí demorou, né? Porque tinha outras prioridades também na escola, né? Eu tinha mais 2 colegas indicados na minha frente, no mesmo departamento. Puxa. Então aí, fazer o quê? Aí eu me formei, acho que em julho de 77, eu fiz um concurso no Instituto Biológico e no Instituto de Zootecnia, né? Felizmente eu entrei nos 2, só que eu optei pelo biológico aqui em São Paulo. Por quê? Porque eu estava próximo aqui da universidade. Então eu trabalhava no biológico e eu vinha fazer uns bicos aqui, acompanhar aqui, né? Então eu acho que... E foi importante, porque, só voltando eu tinha a bolsa de alimentação, eu tinha os meus recursos próprios, só que os recursos acabaram. Sim. E depois eu tive que fazer um financiamento, o último ano eu fiz um financiamento da Caixa Econômica Federal, para poder terminar o curso, senão não acabava. Então eu acho que isso tudo. Então eu tinha minhas dívidas, entre aspas. Aí eu fiz esse concurso no biológico, trabalhei 1 ano no biológico, como profissional lá, numa área que não era a minha especialidade, mas fazia parte do jogo, eu tinha que trabalhar. E com esse ano eu paguei todas as contas. E também desse ano eu fiz a inscrição no curso, foi o curso de pós-graduação em reprodução animal. Então eu tinha sido indicado, mas não tinha dinheiro, trabalhei fora, voltei, entrei na pós-graduação, que eu acho que foi uma coisa legal, que aí eu já era dentro da área que eu queria, que eu tinha, e aí eu consegui uma bolsa da FAPESP, do mestrado. Da FAPESP? FAPESP. 1978. Olha só. Julho de 78 a julho de 80, desculpa, eu deve ter pego as datas. E aí eu tinha a bolsa da FAPESP, e foi legal. Então a bolsa eu diria que eu acho que era maior que o salário do biológico, do biológico até, né? E aí eu voltei desse inteirinho que eu fiz a pós-graduação, o mestrado em 2 anos, aí saiu o recurso da universidade. Aí então em agosto de 1980 eu fui contratado como auxiliar de ensino.
E aí eu tinha... Mas logo em seguida deve ter sido promovido porque conseguiu o mestrado. Eu não tinha terminado o mestrado. Sim. Eu fui no meio do mestrado, 2 anos de mestrado, e aí eu tive que terminar a tese. Aí eu gastei mais 1 ano para terminar a tese. Aí terminei a tese, defendi e deu sorte, porque aí eu, tipo assim, coisa de 1 mês, 2 meses depois de defender a tese, surgiu a vaga no departamento e aí eu fiz um concurso de efetivação. Então eu fui efetivado. Então eu tinha você era auxiliar de ensino, mas você não era efetivo. E para poder fazer concurso tinha que liberar uma vaga. E só o indivíduo, quando ele fazia o mestrado, ele passava para o doutor, ele liberava a vaga. Então apareceu essa vaga no departamento. Alguém se tornou doutor e eu fiz o concurso. Então em 1981 eu fiz o concurso de efetivação. Aí terminei o mestrado, agora o doutorado, e aí foi o Talambã. Mas antes já vamos perguntar para o doutorado, mas eu queria saber qual era assim a visão da sua família lá. Os seus irmãos o viam como um herói, um gênio, um cara assim diferente. Você voltava sempre para lá? Sim, voltava sempre. Só falando nisso, Marcelo, eu acho que foi importante, né? Às vezes é difícil. Essas coisas. Não, sim, claro, a gente fala da vida. E aí foi bom, porque eu vim para São Paulo, eu tinha um irmão que foi para o seminário em Aparecida, né? Ele queria a tendência dele. E aí aconteceu o seguinte, eu me formando, e até você não vai trabalhar não, você só fica estudando, né? Mas eu acho que foi um espelho. Eu vim para São Paulo, eu comecei a estudar, depois esse irmão meu desistiu do seminário, e eu falei para ele, faz um vestibular na veterinária. E aquele negócio, a parte de seminário, o cara é muito filósofo, essas coisas de teoria, a parte mais humana, né? Mas tinha a roça junto lá, né? Então tinha esse negócio da roça. E ele veio e fez vestibular e entrou direto, cara, sem cursinho, sem absolutamente nada, né? Então, 2 anos depois. E aí também, com isso, Marcílio, eu acho que nesse sentido, eu acho que eu fui segunda pessoa da minha cidade a entrar na USP. Né? O primeiro foi um colega nosso de infância lá também, que ele fez vestibular e entrou na medicina. Então isso foi um espelho na medicina aqui, na medicina. Isso foi um espelho de eu fui trazendo os meus irmãos. Morava na República e aí falou, vem trazendo para cá, ia trazendo tudo para cá. Aí a minha irmã, essa sofreu bastante também, porque ela veio para São Paulo, trabalhava durante o dia, morava numa pensão e fazia cursinho. E essa também deu sorte, porque ela entrou na odontologia da Unicamp. Então eu acho que nós fomos trazendo. Aí outro irmão veio e nós somos 5 irmãos, né? Então aí aos poucos nós vamos puxando. Veio para São Paulo e ia trazendo. E aí depois aquele negócio, o dinheirinho que eu ganhava no biológico ou a bolsa, a gente rateava. A gente rateava entre nós. O meu irmão mesmo, ele estudava durante o dia aqui e ele também dava aula em cursinho à noite para ganhar o seu dinheirinho. Então aí depois tinha a minha irmã estudando, então a gente rachava. Eu e meu irmão, olha, vamos fazer uma vaquinha para ela poder, porque o odonto da Unicamp é Piracicaba. Então é Piracicaba. Então ela fez o curso lá. Então foi uma batalha assim bem difícil, mas tá tudo bem, vai. E aí quando foi em 84, o meu pai, claro, a família estava bem difícil lá na minha cidade. Meu avô vendeu as fazendas dele, a fazenda que a gente fala, né? É sítio lá no interior para a gente é sítio, né? Fazenda, eu tenho uma fazenda, 10, 12 alqueires, para nós lá é sítio, né? Não é fazenda. E aí meu pai comprou uma fazendinha no Mato Grosso, e aí em 84 eles mudaram para lá. Aí o meu irmão caçula foi com eles, então esse ficou, não conseguimos trazer para São Paulo, mas ele foi para a fazenda para ajudar meus pais lá, e deu tudo certo, né? Porque depois meu irmão se formou, foi trabalhar, minha irmã se formou e depois nós voltamos para trás para ajudar a família. Embora tinha a fazenda lá, mas era bruta. Então a gente ajudava financeiramente para desenvolver a fazenda e foi desenvolvendo mesmo. Né? E meus pais trabalhavam muito, mas muito mesmo, 24 horas por dia, aquelas coisas. Então teve uma possibilidade lá no Mato Grosso de desenvolver a fazenda e é claro, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Então eu e meu irmão ia lá, ajudava tal, mas não dava muito palpite, né? A gente fazia. Mas aí depois foi orientando meu pai, né? Olha,
E chega lá, que negócio de roça, plantava tudo. Chega, meu pai, não dá para fazer isso tudo. Vamos focar num assunto, e o resto nós compramos. Então nós focamos em pecuária de corte. E o resto largou tudo. Foi arroz, feijão, essas coisas, você não precisa plantar mais nada. Porco, galinha tinha, vai. Mas deixa para lá. Então nós focamos no gado de corte. E aí foi disso. Aí meu irmão ficou lá. Então hoje até depois, meu irmão continua, é o único que continua no Mato Grosso. Hoje ele tem fazenda, está muito bem. Ele não estudou aqui, mas lá ele estudou. Ele fez curso superior lá, uma série de coisas. Ele é diretor de escola de primeiro e segundo grau, então ele já é diretor várias vezes de escolas, trabalha nessa área também educacional, mas tem a fazenda dele. E nós aqui, cada um com a sua profissão. Então nós temos aqui a nossa profissão, eu acho que então isso deu para trazer todos vencedores. Então eu acho que foi isso. Um diploma mudou, diria, Marcelo, um diploma mudou 4 gerações. Entendeu? A dos meus pais, a minha, dos meus filhos e meus netos. Mudou tudo. É para ver a importância assim do estudo, né? Isso fica bem claro numa carreira dessa, né? Exato. Numa vida dessa, né? E o doutorado, Vicente? Então, só voltando. Então, Marcelo, eu acho que é isso, né? Essa atividade, você vê que o desenvolvimento é fundamental, né? Então, hoje que a gente pode voltar até comentar sobre cotas, não sei o que lá mais, algo parecido, isso é fundamental, né? Quando você dá uma oportunidade. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade. É claro que você tem que se esforçar também, né? Sim. As coisas não caem do céu, não foi assim, você veio aqui e entrou. Não, eu teve que estudar, trabalhar, sofrer, andar a pé, andar de ônibus. Entrou, mas aí isso mudou tudo, né? Então eu acho que a minha família hoje tem outro nível social. E eu acho que começou com o meu diploma, depois do meu irmão, essa ida, se nós não tivéssemos voltado e ajudado meus pais a montar a fazenda, depois quando tiver que a fazenda estava pronta, você olhava lá, é uma coisa fantástica, né? Mas teve um investimento financeiro, que é o mínimo, né? Que a gente tinha que fazer com meus pais. Certo. Então, eu acho que isso foi legal. O meu doutorado, aí era outra lambança, né, no bom sentido. Por quê? A escola tinha, acho que, 3 cursos de mestrado, já na época, dessa década de 80, e só tinha um curso de doutorado. E era complicado. E aí tinham as regras do jogo, que às vezes o pessoal cria as coisas e não olha um parâmetro assim. Não, quem fizer o mestrado dos outros, o doutorado é só nesse curso. E aí era meio complicado, você terminava o mestrado, você ia para o doutorado, tinha que começar do zero, sabe? Uma coisa muito complexa. Aí eu falei, meu Deus do céu, e era uma área diferente da minha, né? Não que a outra não fosse, mas era mais complicada, não era aquele negócio, você faz o mestrado e você complementa para o doutorado. Sim. Eu tive uma grande sorte, uma área que fugi totalmente dela, mas foi extremamente compensadora. Eu fiz o doutorado na anatomia da medicina. Você vê, eu mexia com reprodução animal. Sim. Na área veterinária e fui fazer meu doutorado na anatomia da medicina. Graças ao professor Costa Curta, na época, né, um professor muito gentil, me recebeu, me aceitou, e liberdade. Ele falou, a tese de doutorado, o que você achar? E aí eu tinha um professor meu da anatomia aqui, o professor Vicente Borelli, um grande professor aqui, e ele falou, eu posso te orientar. Então, o professor Borelli, da anatomia da veterinária, me era co-orientador na medicina, que era o professor Costa Curta. E depois eu falei, e agora? Né? Aí trabalha, vai fazendo crédito, aquelas coisas, a tese, o que não fazer. E aí nós tivemos uma ideia aqui do professor Borelli, falou, olha, vamos fazer a parte de irrigação de testículo de touros. Né, que é uma coisa que não é feito, ninguém fez isso aqui. E tem a ver com reprodução. Reprodução, né, e anatomia. Eu falei, meu Deus do céu, agora como arrumar isso, né? Que eu tinha, e era tudo injetável. Agora, o que injetar? Porque era injeção, tinha que fazer injeção azul nas veias e vermelho nas artérias. E depois corroer todo o testículo para ver toda a armação circulatória. Como é que é essa circulação do testículo? Quais as ramificações? Sai de lá, faz isso aqui. É uma loucura total. E que matéria? Que material? Aí eu não sei. Eu fui estudando, fui olhando. Aí tinha um professor na faculdade, na Escola Paulista de Medicina, que tinha um látex especial. Eu fui conversar com ele, foi fantástico. Você pode usar o que você quiser. Ia lá, pegava esse lá, e aí também você vê umas coisas em gatilho. Aí eu sempre ia no matador, olha, quando tiver testículo, você me avisa, vem buscar, aguarde, eu vou injetando. Um dia me liga um colega meu veterinário, Vistinho, essa madrugada nós vamos abater 50 touros Nelore.
Meu Deus do céu, eu falei, pô, tem a minha tese inteirinha. Aí falei com o orientador, 4 horas da manhã nós estávamos dentro do frigorífico. Coletamos todos os 50 pares de testículos, Marcelo, guardamos todos, peguei todo esse material especial da Escola Paulista de Medicina e aí injetei todos, né? Então eu acho que foi uma coisa assim bem legal em termos de desenvolvimento tecnológico para a escola. Entendeu? Da anatomia propriamente dita, que você vê que as coisas ajudaram. Um da medicina, que foi gentil, o daqui da veterinária na orientação, da Escola Paulista. Então eu acho que isso ajudou bastante, sabe? Eu acho que então o doutorado e foi importante? Foi. Eu vi coisa diferente, eu fazia coisa na medicina que depois eu falei, meu Deus do céu, era complicado, né? Sim. Eu tinha que secar cadáver. Você imagina você entrar no centro de necrópsia da medicina e dissecar cadáver, fazia parte da disciplina. Não era fácil, mas ou faz ou não faz. Né? A vida é assim, a oportunidade você não escolhe, você pega. E teve alguma conexão com a Alemanha? Você falou dos professores alemães? Não, nesse momento não. Na sua formação? Não, na minha formação, nesse momento não. Teve depois, né? Porque depois eu fiz o doutorado, tá tudo acertando, aí depois tinha a disciplina aqui da graduação, da pós-graduação, todo esse trabalho. Aí sim, e é claro negócio, a reprodução animal, Marcelo, eu diria que ela tem 5 itens principais. Ela começaria assim, com a monta natural, mas no passado não se cuidava. Agora, a monta natural, o macho e a fêmea, eles precisam estar reprodutivamente em ordem. Porque você vai assim, olha, eu vou pegar um touro, se ele tem problema de fertilidade, você vai fazer a cobertura num grupo de vacas, não vai emprenhar, não vai engravidar. Então eu tinha todo o chamado exame andrológico, exame ginecológico. Então a reprodução começou com isso. Era muitos problemas, desde o início do século passado. Né? E os professores foram trabalhando. Então, acho que tinha um professor, o professor Lagerlof, da Suécia, que ele trabalhava muito nisso aí com o meu orientador aqui, da época. Fazia toda a parte andrológica. Depois entrou a parte de tecnologia de sêmen. Ou seja, agora eu tenho um touro de alta qualidade, eu preciso disseminar esse touro. Como é que eu vou fazer? Uma monta natural é desperdício de sêmen. Então, olha, vamos tentar aproveitar esse sêmen num ejaculado e ver tantas montas naturais. Aí, como diluir esse sêmen? Eu ponho água, mata tudo. Então, tem que trabalhar a pesquisa. Aí era pesquisa. Desenvolver tecnologia para poder diluir o sêmen para manter ele vivo. Bom, primeira coisa, ele tem que ter uma longa duração. Se você diluir ele, está tudo protegido, mas a temperatura ambiente, o metabolismo dele é violento, ele morre. Põe na geladeira. Aí desenvolveu um produto que segura na geladeira, mas não dá. Vou examinar daqui no Mato Grosso, viagem não dá, né? Tem um período. Aí depois teve a parte de tecnologia de congelação do sêmen. Esse foi outra guerra, mas foi fantástico. Aí você vai criar, então, você vê andrologia, tecnologia de sêmen, com inseminação artificial. Depois começou a transferência de embriões, porque aquele negócio, eu trabalho com macho, eu congelo o sêmen e vou congelando. E tem touros aí que tem 5, 10, 15, 20 mil filhos que eu posso inseminar. E as vacas? A vaca é um filhote por ano. E aí? Eu tenho uma vaca de alto valor genético, como é que eu faço? Nós começamos a trabalhar com a parte de transferência de embriões. O que é isso? É manipular o ciclo estral dela. Ela dá um filhote? Bom, mas ela tem o desenvolvimento, aí vai controlar por ultrassom todo o desenvolvimento do folículo. Pô, aqui tem um monte de folículo e perde tudo. Ele tem o chamado dominante. Tem 50 folículos, um sobressai, os outros morrem tudo. Então, como é que nós vamos recuperar? Aí fizemos toda a parte de tecnologia de embrião. Mexer com o ciclo estral da vaca, superovular e colher esses embriões. Então, a gente salvava, antecipava tudo isso aí, tinha um momento certo, a gente superovulava a vaca, colhia os embriões. Bom, agora colhia os embriões, mas eu preciso transferir. E receptora, a barriga de aluguel. As vacas você consegue manipular. E aí manipulava. Então, a transferência de embriões já fez. Colhia e já tinha um rebanho preparado para receber. Pô, mas é uma loucura manter esse rebanho aqui, é muito caro. Aí começou a mesma coisa, o embrião, como congelar, como fazer, repetir a tecnologia, só que são coisas diferentes. E aí nós desenvolvemos tudo isso aí. Bom, então tá ótimo, tá aqui. Então nós temos o macho com semi-congelado, as vacas superovuladas e eu consigo fazer um grande número de vacas, de crias, para produzir carne, leite, diabo a quatro. Isso caminhou. E depois, bom,
não estou satisfeito com isso, eu quero mais. Agora, como é que eu faço com essas vacas? Aí nós partimos para fecundação in vitro. Então, num período, tem aqui uma vaca, ela tem 50 óvulos, folículos lá no ovário. Como é que nós vamos fazer? Aspira com ultrassom. Aí tem toda a tecnologia do embrião, maturar in vitro, fazer aquelas coisas todas, que ele força dentro do laboratório, da estufa, e se desenvolva como na vaca. Aí você vai inseminar. Aí mesmo, opa, legal. Aí, vamos dizer, em vez de produzir um bezerro por ano, na transferência de embriões, a vaca produz 30. Aí agora, com essa fecundação in vitro, Marcelo, você produz 100, 200 bezerros por ano. Então você ia ampliando. Esse é o objetivo nosso, com menos produzir carne, muita carne, por isso que o agronegócio brasileiro hoje é violento. Isso agora é feito dessa maneira? Dessa maneira, e nós fazemos aqui, todo no meu laboratório, eu trabalhando com essa ideia, né? Depois eu volto para a Alemanha. Aí a fecundação in vitro, estamos fazendo essas coisas. Aí depois, e agora? Agora o outro passo, agora é a clonagem. Opa, o que é a clonagem? Eu pego um animal de alto valor, tipo assim, uma vaca de leite, que produz 50 quilos de leite por dia, e eu vou clonar essa vaca, porque em 3 anos eu mudo o rebanho tudo. A produção nacional hoje de leite é 5 litros por vaca. Que é baixo. É muito baixo, né? Porque é tudo a campo, essas coisas. Então o país hoje precisava melhorar muito aí. Bom, então vamos clonar essas vacas. Aí começamos toda essa tecnologia. O negócio é bravo. Era assim, todo esse trabalho que nós fazíamos com fecundação, usar uma ferramenta vai ajudando a outra. E aí dava 1% de produção de embriões. Eu pegava 1000 embriões, tinha 10 embriões, e aí transferia, morria tudo isso aqui. Então nós fomos trabalhando isso aí, e eu consegui fazer 2 clones, né? Um clone de bovino, 2 clones de bovino, um de corte e um mestiço. Então nós passamos isso aí. E agora, a próxima agora é transgenia, que é a modificação genética. Então foi uma loucura. Aí eu comecei, falei, então vou escolher o jeito da gente duplicar a musculatura do boi. Vamos dizer, se ele produz 1000 quilos, se eu bloquear isso aqui, eu vou produzir um boi de 2 toneladas. Então eu vou mudando a inseminação, a transferência, a fecundação, o clone e o outro. Então se eu produzir um boi de 2 toneladas, eu vou no mínimo duplicar, triplicar a produção nacional de carne, né? Então essas coisas foram trabalhando. É claro que depois você precisa de muita gente, né? E foi crescendo na carreira e as coisas eu diria assim, todos os meus orientados, doutores, estão todos empregados, todos, 100%, né? Em universidade, principalmente em universidade, na Embrapa. Então, aí depois, é claro que o tempo vai passando e aí eu me meti nessa parte administrativa, então as coisas ficam mais complexas, né? Mas então eu acho que isso aí. Só voltando um pouquinho, eu estava na inseminação artificial, tudo preparado, falei, e a transferência de embriões? Falei, então eu vou para a Alemanha. Aí eu fui para a Alemanha para fazer um pós-doutorado, né? Você passou eu passei 2 anos lá na Alemanha. 2 anos na Alemanha? 2 anos na Alemanha com o pessoal de lá. E aí, Hannover. Né? Já tinha aquele contato dos professores brasileiros, mas tinha um centro lá de reprodução animal, especialmente na área de transferência de embriões. Inclusive, o professor tinha vindo do Brasil, eu conversei com ele aqui e eu montei o programa com ele. Então, eu passei 2 anos lá e trouxe toda essa tecnologia da área de transferência de embriões. Inclusive a área experimental, porque toda a minha área experimental, Marcelo, até hoje, eu trabalho com camundongo. O meu modelo de experimento é o camundongo. Olha só. Então tudo, é a parte não só de sêmen, mas a parte de embriões, de FIV, essas coisas, clonagem, transgenia, a gente fazia tudo em camundongo. E faz até hoje. Eu tenho o meu grupo lá, tem o nosso microbiotério de camundongo. Então eu trouxe isso da Alemanha. É claro que depois eu incorporei mais coisa que eu trouxe da Alemanha. Eu trouxe toda a parte de reprodução de suíno e de equino da Alemanha também, no pacote. Eu cheguei aqui e implantei tudo isso no departamento. Aí depois eu implantei a área de reprodução aqui no departamento, praticamente todas as espécies. Eu tinha a reprodução de bovino, de equino, de suínos, ovinos, caprinos e aves, inclusive. E aves, a gente tinha todo o sistema de coleta de sêmen. E usava lá Pirassununga para isso? A central aqui usava Pirassununga. Exato, aí eu fiz um mega projeto da FAPESP da parte de transferência de embriões. E aí nós desenvolvemos todo o projeto lá em bovinos. E aí eu tinha meus pós-graduandos, a tropa toda lá trabalhando nesse sentido. E eu tenho até hoje lá, né? Nós temos uma área do departamento lá muito grande. Eu tenho lá uma coisa de 7, 8 alqueires, toda a infraestrutura. Tem uma infraestrutura de ensino lá que é a coisa maravilhosa. Eu trabalho com 10, 15 alunos simultaneamente.
com os animais. E na Alemanha ficou sozinho? Foi com a família? Não, a família. Na época eu só tinha uma filha, né? Era pititica. Então, não, isso é com a família. Eu fui para lá. Aprendeu alemão? A pequenininha aprendeu. Ela aprendeu. Então eu fui para lá, ela era bem jovenzinha, então, a gente ia na frente, né? Porque tinha um treinamento com o alemão e depois entrar no laboratório e preparava e depois a família vinha junto, né? Então, e a minha bolsa era do CNPq, então isso estava incluso na bolsa o custo família, né? Então eu acho que era uma coisa... E foi um período bom? Assim, foi um período excelente, nossa. A Alemanha na época, Marcílio, eu acho que já tinha passado... Que época era essa? 88, ainda estava dividida. Ela estava dividida. A outra Alemanha era brava. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar como turista, que o trem era bravo. Sabe, uma coisa lamentável, assim. Então eu acho que a gente vê o atraso de vida, às vezes, as coisas. Depois que abriu, acho que ficou fantástico a coisa. Mas eu tive lá a recepção fantástica. É claro que alemão é muito organizado, né? Ele é muito organizado. 2 mais 2 são 4. Sim. Então, mas eu até eu brinco, né? Eu 2 anos antes eu já estava tudo em contato com o departamento estrangeiro da escola, organizando apartamento, casa. Quando eu cheguei lá, estava tudo disponível. Não tinha assim, olha, você ficou um dia no hotel? Não. Eu já cheguei direto dentro do meu apartamento de estudante, né? Porque tem um prédio inteiro para estudantes, tinha da graduação e os pós-graduação e os pós-doc. Era um prédio inteiro, pertinho da escola. Então, eu cheguei organizado lá. Então foram 2 anos, assim, de muito trabalho. E a Alemanha é um país muito organizado socialmente, né? Chegou lá, não faltava nada, né? Escola, até brincava, mas por quê? Eu recebia lá uma taxa, não sei o que lá, porque minha filha ia para o jardim de infância, né? Eu falei, por que eu tenho que receber isso? Ficava até preocupado, né? Recebia uma taxa, sei lá, um valor lá, não sei quanto que era. Recebia isso porque ela estava na escola, né? Então, acho que era uma coisa que... A minha filha na Inglaterra também recebia, a gente chamava o dinheiro da rainha. Que E lá era o kindergarten, né? Kindergarten. Então, a gente recebia, então foram 2 anos muito produtivos, sabe? Depois eu trouxe isso tudo de volta tecnologicamente, né? E depois, é claro que foi desenvolvendo. Agora, a parte de fecundação in vitro, aí eu fui para a Itália. Porque eu tinha um contato na Itália de um colega que inclusive veio para o Brasil. Quanto tempo? Eu fiquei pouco tempo, lá acho que eu fiquei 6 meses só. Mas eu fui para a Itália. Você fala italiano lá dos seus pais? Não falo não. Mas eu acho que a gente vai perder. Da segunda geração. Meus avós falavam, até a minha mãe hoje, a minha mãe é diferente. A convivência com meus avós paternos, ela era danada, ela aprendeu. E até hoje ela conversa. E era tudo dialeto, né? Então eu acho que eu fui para lá, tinha esse contato do colega, especialmente em Nápoles, né? Na faculdade, na Universidade de Nápoles, que a gente tem um contato muito forte com eles também, a escola aqui. Eu fiquei lá 6 meses só me dedicando à fecundação in vitro. Então foi outra coisa legal também. Agora, a parte de clonagem foi na raça. Aí foi tecnologia nossa aqui, se viramos. E a gente está caminhando para o final, Vicente. Eu queria que alguns comentários assim. Essa passagem para a área de gerencial, para a área administrativa, isso foi natural ou foi uma demanda dos seus colegas? Foi uma escolha? Isso implicou em abandonar um pouco a área de pesquisa? Como é que foi essa... Marcílio, a área administrativa, eu diria que é uma área complicada. Não tem 2 opções. Você fazer ensino, pesquisa e administração, você não faz nada. Joga tudo no lixo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então eu dividi bem a minha parte administrativa. No começo, o meu laboratório continuava, eu tinha todos os meus alunos, eu continuava com eles, eu tipo assim, das 7 às 8 da manhã, a reunião com todos eles, traçava todos os planos e foi avançando, né? E desse sentido. Chega um momento, não. Então eu acho que a parte administrativa é mais ou menos o seguinte, você vai crescendo, a própria instituição, eu diria, não exige, mas ela requer a contribuição sua. Certo. Nem todos têm essa habilidade. Eu, por acaso, teve um diretor na escola, eu não sei se você lembra da época do projeto BID, né? Sim, que é aquele projeto financiado pelo BID, né? E a escola recebeu um volume razoável, né? É pouco em relação a outras unidades receberam, mas era um dinheiro, eu diria que era coisa de 5 milhões de dólares.
E ele me chamou, falou, e eu era o jovem doutor, né? Falei, pelo amor de Deus. E ele me chamou, eu queria uma ajuda nessa parte aqui da distribuição desse dinheiro para os departamentos, o reequipamento dos laboratórios. Então eu ficou nesse aspecto. A parte de obras não, isso não ficou comigo. Ficou por ordem do Fundus, né? Mas eu gerenciava toda essa parte de equipamento, ou seja, o que os departamentos precisavam, o que eu precisava importar. Então eu aprendi um pouco disso aí. E a vida é o seguinte, Marcílio, às vezes você faz alguma coisa e tudo é assim, né? Você vai fazer as coisas e as coisas não andam. E eu sempre tive esse na minha cabeça, sabe? Assim, eu vou fazer, olha, eu quero fazer esse prédio, mas ninguém quer fazer o prédio, ninguém, puta, eu não acho voz, ela bate e não volta. Então eu vou ocupar o cargo e eu faço. Sei. É mais ou menos o seguinte, eu não faço desse jeito, eu vou galgando, subindo e vou fazendo. E na escola foi isso. No departamento, nós tínhamos lá, tipo assim, uma dúzia de professores que mexia só com boi. Falei, gente, o aluno não pode, eu não posso ensinar só boi para o aluno, eu preciso ensinar todas as espécies. Então eu fui assumindo, aí depois chegou o momento, eu assumi a chefia do departamento, falei, nós vamos trabalhando. É claro que você não vai bater nos outros secos, você vai, eu sempre brinco, né? Você tem que ser igual a água, né? A água vai entrando, infiltrando, de repente ela ocupa o espaço todo. Certo. A hora que você percebe, você fala, ocupou o espaço, e ela não faz barulho com ninguém, não faz nada. Então eu fui assim, primeiro, responsabilidade de disciplina para organizar cursos, sempre gostei muito desse negócio de organizar disciplina, aulas práticas, eu sempre me dediquei muito à aula prática. A aula prática é uma coisa, teoria é ótima, mas prática eu diria que a habilidade é uma coisa importante. Então, assumir disciplina, depois do departamento, olha, vamos trabalhando essa ideia das próximas contratações, às vezes tinha uma pouca resistência, você vencia ali, contratar professores em diferentes áreas. Eu não preciso ter 18 professores numa área, e a outra está descoberta, e o aluno? O aluno sai descoberto. Então, Marcelo, nessa casa de chefia, eu consegui, não foi complicado, mas eu consegui hoje no departamento, eu tenho praticamente pelo menos um professor numa espécie, ou numa especialidade. Então nós damos aula para o aluno recebe tudo, porque o aluno ele pode gostar de vaca, ele pode gostar de porco, ele pode gostar do cão, do gato, não sei o que lá mais, do equino, ele sabe o que quer. Então nós ministramos, então o nosso departamento, eu acho que você tem que, e fizemos isso, e depois com a administração da escola, né? Então, o que eu posso fazer? Só assumir a direção da escola. Aí eu faço, aí foi isso mesmo. Então, acho que foi isso, nesse sentido de trabalhar, né? Agora eu já estou... Então, eu acho que chega no momento da vida que depois eu falei, olha, a pós-graduação eu vou deixar com meus colegas, porque eu montei laboratório e montei os descendentes. Então, o laboratório está funcionando normalmente, essas coisas todas. Então, eu fico com a graduação e a teoria da graduação e da pós. Agora, quando tem aula em Pirassununga, eu vou dar aula. Pois é, que você faz essas viagens, eu né, faço, de ônibus com os alunos. Eu vou com os alunos. Eu gosto então disso. Então, tipo assim, a docência ainda essa não larga. Né? Então, a parte de laboratório de pesquisa, eu já passei para os colegas. Olha, isso aqui, vocês são jovens, vocês dão continuidade no projeto. Cada um vem, coloca o seu tempero e vai embora, né, com novas tecnologias. Agora, a parte de ensino, a minha parte, é claro que eu divido com eles, então a parte teórica da graduação em São Paulo, é a prática em Pirassununga. Eu vou para Pirassununga. Eu pego o ônibus aqui, entro no ônibus com os alunos, vou lá, fico uma semana com eles lá, e dando aula e volto. É até bom que eu fujo de São Paulo. Então eu acho que é isso. Vicente, para finalizar, alguma coisa? Queria alguma lembrança, alguma coisa que gostaria de deixar? Não, eu acho, Marcílio, às vezes o pessoal reclama, eu acho que a universidade e a escola, eu diria que elas estão muito melhores do que quando eu entrei na universidade. Pode ter seus trancos e barrancos, essas coisas, às vezes tem suas dificuldades. Se não tiver dificuldade, você não está aqui, né? Nós estamos aqui para resolver problema, né? Então eu acho que na área de gestão, eu faço isso. Então a minha missão agora, eu gosto muito de infraestrutura, Marcelo, eu sou desse jeito, né? Reforma e construção é evolução. Sabe, eu acho que quando você tem aqui, você não tem laboratório. Eu, quando entrei na universidade, Marcelo, eu não tinha sala, o meu escritório, eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira. Naquela época, acho que não tinha nem computador, óbvio, né? Já não tinha computador. Ele veio depois.
Então não tinha nada. Às vezes tinha que pedir ajuda para um professor. Olha, o professor Marcílio, eu não posso colocar uma mesinha aqui dentro da sua sala e ficar aqui? Pode. Então hoje não, hoje nós temos a infraestrutura, essa preocupação. Quando você não tem uma coisa, você se preocupa. Pô, sentir isso na pele. Então hoje os nossos professores, eu tinha essa mentalidade, sei lá, 20 anos atrás, né? Não, eu tenho que dar uma condição, o professor entra, eu tenho que dar uma condição para ele trabalhar, pô. Então, essa preocupação. Então, eu acho, Marcílio, que nesse sentido hoje, você vê a própria universidade, né? Você vê, como você falou, lá, quando eu entrei, e tinha uma história, quando o meu irmão entrou na universidade, nós ganhamos uma bolsa de alimentação, os dois. Um almoçava e o outro jantava. É mesmo? Não tinha meio termo. Então, meu irmão almoçava porque à noite ele dava aula no cursinho e eu jantava. E está tudo certo. Hoje você vê, almoça, café, janta, bolsa, não sei o que lá. Então, eu acho que essa é a evolução. Então, essa preocupação na gestão que eu tenho hoje é dar uma condição para a instituição, para que os seus professores e os seus funcionários e os seus alunos, especialmente, possam desenvolver adequadamente o seu trabalho. Né? A nossa escola, a área biológica, você sabe, talvez a área de engenharia também, são escolas caras. Né? Hoje o meu aluno, assim, média geral de tudo, ele custa 15 mil reais por mês. Ele não estuda de graça. Sim. Ele custa. Então eu, como dirigente, a minha batalha é essa, e meus últimos 4 anos agora é criar o máximo de condição possível de laboratórios para a pesquisa, que eu acho que pesquisa é importante, ensino e o bem-estar das pessoas. Né? Só voltando, eu acho que nós tivemos sorte. A nossa escola nasceu dentro do Instituto Butantan. Portanto, o nosso DNA é pesquisa. Sim. Então, desde a formação dela, ela foi criada para resolver o problema da pecuária paulista na época. E eram pessoas que não eram veterinários, né? Inclusive era advogado, era médico, só tinha um agrônomo, né? Que era o secretário da Agricultura. Né? Que esse queria criar uma escola. Por quê? Porque nós estávamos perdendo espaço para a Argentina e para o Uruguai na exportação de carne, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o São Paulo não pode ficar atrás. Então, foi esse desenvolvimento da criação da escola e dentro do Butantan, que é com pesquisa. Então, a nossa escola sempre ela se pautou na pesquisa. Então, essa que é a minha preocupação como gestor. Eu tenho que criar as coisas, fomentar, montar laboratórios de pesquisa, desenvolvimento para o aluno, hospital veterinário, né? Hoje nós temos um hospital público, né? Inclusive, você é um parceiraço aqui, né? Se não fosse a FUSP, né? Então, e é decisivo, Marcelo. Antes nós cuidava 20, 30, hoje tem 120, 150 casos por dia. Isso é formação de recurso humano. São os alunos que estão lá dentro. Então, eu tenho em Pirassununga, eu fiz um investimento muito forte. Eu implantei os 6 departamentos da escola lá em Pirassununga. Os 6 que eu tenho aqui, eu tenho lá. Então, a atividade é isso. Tem professores, funcionários, alunos, pós-graduação, é simultâneo. Então, a contribuição hoje do PET, né? Que o PET hoje é agronegócio, né? Ele está embutido dentro do agronegócio. Sim. O PET é agronegócio. Pelo que ele come. Não, o volume financeiro. É coisa, você vê, o agronegócio brasileiro hoje é coisa de 25% do PIB brasileiro. É alguns trilhões, não é alguns milhões, é trilhões. E o PET está junto com 50, 60, 70 milhões de reais por ano dentro do projeto. Então a escola, ela cresceu, ela evoluiu. Então hoje, eu diria que a escola cresceu muito, tanto na área PET quanto na área do agronegócio. Né? Ela já tinha esse DNA. E ela faz parte da Universidade de São Paulo. Então eu acho que é isso que nós crescemos. É muito melhor. Hoje, eu sempre brinco, né? Tivesse que fazer vestibular, eu ia fazer vestibular outra vez. Então, tá aí, terminamos então com uma visão otimista do professor Vizentim. Muito obrigado, Vizentim, pela presença. Obrigado a você, Marcelo. Esse vídeo vai circular e espero que ele inspire, né, que é sempre o nosso objetivo, inspire pessoas a virem para a USP, a estudarem, a darem a importância para o conhecimento. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Vizentim. Obrigado, Marcelo. E até a próxima. Até a próxima.